Olá, caríssimos alunos, professor Gilson, mais uma aula do curso de Matemática Básica. Nós vamos hoje à nossa sexta aula, sejam todos muito bem-vindos. Bom, o conteúdo da nossa apostila de hoje, nós já estudamos os números naturais, já vimos a aplicabilidade deles e agora a gente vem aqui com outro tema que é a necessidade de outros números. E a nossa apostila, como sempre, nós vamos iniciar aqui fazendo a leitura dela. Nossa apostila começa dizendo o seguinte: os números criados inicialmente receberam o nome de números naturais, né? Tá aqui, eles são representados com a letra N, esse N invocado aqui que a gente já viu, e supriam as necessidades do momento. Então, quais eram as necessidades do momento? Contagem de animais. Então o camarada tinha uma quantidade de animais, ele precisava controlar, e como não existia uma ovelha e meia, um carneiro e meio, os números inteiros eram suficientes. Não existia uma necessidade de números negativos, então até aí os números naturais supriam as necessidades. Passemos então ao segundo parágrafo do nosso texto. Com a expansão de seus bens e por conseguinte a comercialização desses bens, ou seja, a expansão do comércio, o avanço do cálculo matemático e o aparecimento de homens que se dedicavam ao estudo da matemática, o homem deparou-se com alguns problemas. E eu vou citar aqui quais são esses problemas, assim, basicamente, né? Primeiro deles, como notar, por exemplo, R$3 de crédito e esses mesmos R$3 de débito. Então a gente já vê o primeiro problema aí, quando começa a questão do comércio, de vender, comprar. Aí veja só, imagine que o camarada vá comprar, sei lá, um peixe, e o peixe custa R$3, R$5 esse peixe, e ele só tem 3. E ele entra em acordo lá com o comerciante que ele vai dar os R$3 e depois ele vai pagar os R$2. Aí como que o comerciante vai anotar esses R$3 e esses R$2? Então os R$3 é um valor que entrou no bolso do comerciante. E os R$2 é um valor que ele tem a receber. E como que o comprador vai anotar isso na agenda dele? R$2. Se o mesmo R$2 pode ter duas interpretações, ou R$2 de saldo, ou R$2 de débito. Ou seja, R$2 para ele receber ou R$2 para ele pagar. Observem aqui que surge então uma necessidade de uma anotação. Então eu preciso ter um meio de fazer a anotação, de notar se esse R$3, no caso aqui do texto, é os R$3 de entrada ou é R$3 de saída? É R$3 de saldo ou R$3 de dívidas? Então já começa a ter uma instabilidade no mundo matemático, né, no mundo dos números. O segundo ponto aqui que eu destaquei como problema é como diferenciar. Então, o segundo ponto, como diferenciar perdas e ganhos. Então, a situação é, você perdeu, você ganhou. Então imagine que você tem R$5 na sua carteira, tudo trocado aí de R$1, e você perde 2. Esse 2 que você perdeu não recebe a mesma notação dos R$2 que você tinha. Então, perda e ganho, crédito, débito. Aí uma outra situação é que os números que existiam até o momento, eles impediam o avanço dos estudos matemáticos. Então os cálculos, o avanço matemático também estava exigindo um outro conjunto numérico. E esse outro conjunto numérico que surge, ele surge como uma expansão dos números naturais. Então você veja que até o momento a gente tinha os números naturais. Aqui, ó. Então quais eram os elementos desses números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6
e segue para o infinito, ou seja, o zero e os positivos. E a necessidade agora é de um número que representasse, por exemplo, 3 menos 5. Imagine, eu tenho R$3 e devo 5. Então está aqui, eu tenho R$3 no meu bolso e tenho uma dívida de R$5. Esse menos aqui já está sendo usado aqui para representar a dívida. Então como vai ficar? Se eu tenho R$3 e devo 5, eu pago os R$3 e ainda fico devendo 2. Então ainda fico devendo 2. Então esse devendo aqui, que eu estou usando negativo, é que tinha uma necessidade na época e que não tem nos números naturais. Então o que se faz? Cria-se tipo uma puxadinha dos números naturais e surge os inteiros relativos. Então aqui nesse complemento aqui estaria os números negativos, do tipo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e segue para o infinito. Então eu posso dizer que os números inteiros relativos, eles nasceram de uma expansão dos números naturais. Então pegou-se os números naturais, ampliou-se e daí surgem então os números inteiros relativos, representado pela letra Z, que é esse que nós vamos passar a estudar agora. Então eu tenho aqui 2.1, conjunto dos números inteiros relativos. Aí, aqui no 2.1, os números inteiros relativos, ele é representado aqui com esse Z, né? Então a letra Z representa os inteiros relativos. E aí segue aqui o texto. Os números inteiros surgiram na época do Renascimento, ou seja, no século XV, quando os matemáticos começaram a sentir a necessidade de contar com números específicos para garantir a boa resolução de equações simples. Eram necessários números e símbolos que pudessem representar temperaturas acima e abaixo de zero e tantas outras necessidades das ciências. Diante disso, os cientistas, matemáticos e astrônomos começaram a buscar uma nova linguagem matemática capaz de expressar diversos fenômenos. Dessa forma foi criado o conjunto dos números inteiros, que reúne os números naturais, os números opostos dos números naturais e o zero. O conjunto dos números inteiros é denotado pela letra Z. Com esse conjunto, os matemáticos da época desenvolveram técnicas operatórias para expressar situações que exigissem números positivos e negativos. O conjunto dos números inteiros é escrito da seguinte maneira. A notação dos números inteiros é o Z, esse Z com esse traço duplo aqui. E ele vem assim, ele vem do infinito negativo, aí vem menos 4, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e segue para o infinito. Então, esse é o conjunto dos números inteiros relativos. Ele vem do infinito, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí quando chega aqui no 0, ele começa a mudar de sinal. Então, para a esquerda, eu tenho os negativos e para a direita eu tenho os positivos, né? E se você olhar com atenção e com carinho, você vai perceber que essa parte aqui é exatamente os números naturais. Então eu posso dizer que os números naturais estão dentro dos números inteiros, né? O conjunto dos números naturais é um conjunto que está dentro dos números inteiros relativos, dentro do Z. E só para justificar ainda mais essa necessidade, eu mencionei aqui algumas operações, ainda no N, né, nos naturais. Ele diz assim, ó, 3 mais 4 é igual a 7. Aí a gente pode ver que o 3 é um número natural, o 4 é um número natural e o 7 é um número natural. Ou seja,
Sempre que eu somar dois naturais, eu vou achar um terceiro natural. Aí vamos à subtração. Então eu tenho aqui na subtração 7 menos 2, que é igual a 5. Analisando os números que compõem aqui essa subtração, eu tenho que o 7 é natural, ou seja, pertence ao conjunto dos naturais. O 2 também pertence aos naturais e o 5 pertence aos naturais. Então, numa subtração onde o minuendo é maior que o subtraendo, eu posso dizer que é uma operação que está dentro dos naturais. Os naturais suportam essa operação. Agora, se o meu minuendo for menor que o subtraendo, no caso aqui 2 menos 7, o resultado seria um número negativo. Então eu posso dizer que o 2 é natural, o 7 é natural, mas o resultado dessa subtração não é um número natural. Ou seja, a subtração é limitada no conjunto dos números naturais. Então, para eu resolver uma conta, uma subtração de 2 menos 7, eu preciso de um outro conjunto numérico. Eu quero que vocês entendam aqui que para você operar matematicamente dentro de qualquer situação, você precisa se localizar em qual é o conjunto numérico em que você está trabalhando. Ou seja, qual é o universo do seu cálculo. Se eu faço 7 menos 2 dentro dos naturais, tem resposta. E se eu faço 2 menos 7 dentro dos naturais, eu não tenho resposta. Porque o conjunto dos números naturais não suportam a subtração onde o minuendo é menor que o subtraendo. É muito importante você entender isso, porque quando você vai fazer um cálculo, você tem que observar o seu conjunto numérico. Então, por exemplo, se eu faço um cálculo assim, ó, responda em N. Quer dizer, o universo que eu estou trabalhando, o universo que eu vou procurar minhas respostas, é o conjunto dos números naturais. E aqui são o que? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, segue para o infinito. Todos os positivos inteiros e os zeros estão aí dentro. Aí eu tenho aqui, letra A, 5 menos 3. Bom, se eu tenho 5, aqui 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou tirar 3, 1, 2, 3, sobra 2. Está aqui, ó, é a resposta. Beleza, está valendo. Aí vamos supor que eu tenho aqui a letra B, 3 menos 5. Quer dizer, eu tenho 3, 1, 2, 3, e vou tirar 5. Então eu vou tirar 1, vou tirar 2, vou tirar 3. Ainda falta eu tirar 2. Então não tenho mais 2 aqui, olha. Olha, eu tenho que tirar 5. Então eu vou tirar 1, vou tirar 2, vou tirar 3. Olha quantos faltou eu tirar. Então o resultado aqui seria menos 2. Mas eu estou trabalhando em N. Tem menos 2 aqui dentro? Não. Então nesse caso aqui, não existe resposta. Perceberam? Esse símbolo de E ao contrário riscado aqui não existe. Então 3 menos 5 não existe resposta. Por quê? Porque eu estou dentro dos naturais. Então sempre que você vai fazer um cálculo, você tem que observar qual é o universo que eu estou trabalhando. Porque se eu estiver trabalhando dentro do universo dos naturais, eu não tenho resposta para essa conta aqui, ó. Ok? Importante isso. Observem o universo que vocês estão trabalhando, sempre. Então, aqui nesse ponto eu estou mostrando para vocês que o conjunto dos inteiros relativos, que é esse conjunto aqui, ele é formado por uma parte que é natural, olha aqui, ó, essa parte que é natural, e esse complementozinho aqui, ó. Então eu posso dizer que os números naturais estão dentro dos inteiros relativos. Matematicamente, a notação disso aqui é assim. Então eu tenho aqui Z é igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então essa parte aqui é o conjunto dos naturais.
Então, como o conjunto dos naturais está dentro dos inteiros, eu posso dizer assim, ó. Olha aí, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Ou seja, os naturais está dentro dos inteiros. E a gente percebe isso aqui, ó, porque essa parte aqui dos inteiros é natural. Okay? Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos inteiros. Quer dizer, é um conjunto que está dentro. Isso é a ideia de subconjunto. Voltando para a nossa apostila. E, além dos números naturais, o conjunto Z tem outros subconjuntos. Então eu tenho aqui o Z asterístico, que seria o quê? Os números inteiros sem o zero. Então, nesse conjunto Z asterístico, aqui em cima, eu só tenho os inteiros positivos e os negativos. Aí, um outro subconjunto, Z+, aqui, ó, Z+. No Z+, eu tenho os não negativos, ou seja, o zero e os positivos. Então, no Z- eu tenho os não positivos, eu tenho o zero e os negativos. Aí eu tenho mais o Z asterístico mais, que junta aquele Z asterístico com o Z+. Então, no Z asterístico mais eu só tenho os inteiros positivos. E no Z asterístico menos eu só tenho os inteiros negativos. Tudo são subconjuntos de Z. Vou colocar aqui na nossa prancha, na nossa prancheta, esses exemplos. Então, o primeiro conjunto é o Z. Vou começar em -4, tá? Mas lembrando que ele vem do infinito. Então, eu estou vindo do infinito e vou para o infinito passando pelo zero. Aí eu tenho o primeiro subconjunto, Z asterístico. Z asterístico é esse mesmo conjunto Z, só que esse asterístico significa que eu vou tirar o zero. Então vai ficar -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4. Então, quando eu estou trabalhando dentro do Z asterístico, o meu universo são os inteiros positivos e os inteiros negativos. Ok? Aí eu tenho Z mais. No Z+, eu só não tenho os negativos. Então ele vai começar no zero. Aí. E se você observar o Z+, ele é formado pelo zero e os positivos, que é a mesma coisa do N, né? A mesma coisa dos naturais. E assim também eu tenho o Z-. Se o Z+ era o zero e os positivos, o Z-, os negativos e o zero. Veja que ele não vai para o infinito aqui. Ele vem do infinito negativo e para no zero. O Z+ começa no zero e vai até o infinito positivo. E agora eu tenho os dois subconjuntos que juntam esses dois aqui. É o Z asterístico mais. Quer dizer, os positivos sem o zero. Então ele vem 1, 2, 3, 4. E esse aqui também ele é igual ao N asterístico. Quer dizer, ele é igual ao conjunto dos naturais tirando o zero. E o último do subconjunto é o Z asterístico menos. Ele vem do infinito e para no -1. Então, menos são os negativos, asterístico não tem o zero. Então, quando você estiver trabalhando, fazendo algum cálculo, alguma conta, observem qual universo que vocês estão trabalhando. Porque se você estiver trabalhando no universo Z+, só é permitido respostas desse tipo. Se você estiver trabalhando no universo Z asterístico menos, só é aceito cálculo, respostas dentro desse universo aqui. Ok? Então eu tenho que guardar essas ideias aí muito bem nítida na minha mente. E aí nós retornamos à nossa apostila. Nós vamos agora à representação
dos números inteiros relativos na reta numerada. Veja como é que eu represento isso aqui. Então eu tenho aqui no centro o zero, que é o elemento neutro, e aí vem para a direita os positivos e para a esquerda os negativos. Os dois vão para o infinito. Eu vou mostrar uma aplicabilidade bem interessante aqui para fazer cálculo com essa reta numerada. Então aqui eu tenho representado numa reta numerada o conjunto dos números inteiros relativos, né? Só para lembrar, eu comecei em menos 8 e fui até 8, mas ela vem do infinito e vai para o infinito. Então esse espaço todo, então eu estou utilizando aqui. Então olha uma aplicabilidade aqui. Ó. Se eu tenho, por exemplo, menos 7 mais 8, quanto vai dar isso aqui? Então ele começa em menos 7, vou pegar aqui até o pincel de outra cor. Ele começa em menos 7, tá aqui, ele começa aqui, e ele vai mais 8, quer dizer, 8 para a direita, porque é positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá aqui, ó. Então eu posso dizer que menos 7 mais 8 é igual a 1 positivo. Perceberam? Então menos 7 mais 8, quer dizer menos 7, 8 para a direita. Então eu vou andar 8 para a direita. Eu não conto aqui, eu conto no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então resultado 1 positivo. Vou fazer um outro aqui. Menos 5 mais, sei lá, mais 10. Vou colocar aí mais 10. Então eu começo aonde? Eu começo em menos 5. Vou apagar aqui em cima. Começo em menos 5. Mais 10, então eu vou 10 para a direita. Aí eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui. Então é igual a 5 positivo. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar aqui, por exemplo, 7 menos 15. 7 menos 15. Então agora eu estou à direita, aqui ó, 7 menos 15. Então eu vou 15 para a esquerda. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então é igual a menos 8. Ok? Vou fazer mais uma aqui. Se eu tiver, por exemplo, menos 3 e menos 6. Aqui não vai dar. Menos 3 e menos 5. Bora ver. Então, menos 3. Eu vou começar aqui em menos 3. Com menos 5. Menos 5 eu vou para a esquerda. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então vai dar menos 8. Ok? Então eu posso utilizar a reta numerada para fazer essa operação aí, para fazer esses cálculos. Professor, mas dá trabalho fazer uma reta dessa e sair contando, mas é melhor do que errar. É melhor do que você fazer na dúvida e acabar errando e perder uma questão aí. Por uma questão você ficar fora da classificação do Enem, ficar fora da classificação do vestibular, sei lá, ou reprovar, pode acontecer muitas coisas aí você perdendo uma questão. Então é melhor você gastar tempo fazendo isso aqui do que você errar. E outra coisa, se você costumar fazer isso aqui com muita frequência, a tua mente vai começando a absorver e daqui a pouco tu não precisa mais fazer isso aí, tu já ganha essa habilidade. Ok? Então a gente viu aqui a representação na reta numerada e agora a gente passa aqui, ó, aplicações. Bom, eu tenho uma aplicação aqui, alguns exemplos. O primeiro deles é com temperatura. Os termômetros, eles usam essa aplicação. Então eu tenho aqui, por exemplo, no início, bem no centro, 0 graus. Para a direita eu tenho temperaturas positivas, ou seja, acima de 0, né? E para a esquerda eu tenho temperaturas negativas. Então, por exemplo, aqui no dia 1º de dezembro,
de 2021, está prevista a seguinte temperatura. Em Toronto, no Canadá, vai ter uma temperatura de menos 1 grau, enquanto aqui em Boa Vista vai ter uma temperatura de 30 graus Celsius. Quer dizer, a temperatura de Toronto ela vai estar à esquerda de zero, porque é uma temperatura negativa, e a temperatura em Boa Vista vai estar à direita, porque é uma temperatura positiva. Então, à medida que eu ando à medida que eu me desloco nesse termômetro para a direita, eu vou ficando com temperaturas mais quentes. E contrário, eu indo para a esquerda, temperaturas mais frias. Então, por exemplo, você vai assar um bolo no forno, ele está com a temperatura de 180 graus. Você acha que é para a direita ou para a esquerda de zero? Se você vai assar o bolo, o forno está quente. Então esse 180 graus é positivo. Ele vai ficar à direita de zero. Congelador, o freezer, a geladeira, o freezer ele vai a temperatura de até menos 18 graus. Quer dizer, congelando aos extremos. Então menos 18 já está dizendo, é negativo para a esquerda. Então a aplicabilidade seria nessa leitura de temperatura, que graças aos números inteiros relativos, a gente consegue fazer essa leitura aí bacana. Uma outra representação é com extratos bancários. E aqui eu tenho um extrato bancário aqui emitido pelo Banco do Brasil da Câmara Municipal de Valência. Um exemplo que eu peguei na internet. E aqui eu tenho, se você olhar, eu tenho valores em vermelho e valores em azul. E tem a letra D e a letra C do lado. Por exemplo, R$ 248 de débito, R$ 1.000 de crédito. Então significa o de vermelho que saiu da conta e o de azul que entrou na conta. Então eles poderiam muito bem, em vez de usar o D e o C, usar o positivo e o negativo. Positivo para a entrada, negativo para a saída. Aqui nesse controle do movimento de gastos e ganhos de determinado comércio, esse outro exemplo, eu já tenho essa anotação. Veja que eu tenho aqui, por exemplo, 892.743 menos, quer dizer, saiu da conta. 5.860.701 positivo, entrou na conta. Então, ganhos e perdas. De vermelho, com sinal de menos, são as minhas perdas, saídas da minha conta. E de preto, que está com sinal de mais, são entradas na minha conta. É uma aplicabilidade, uma aplicação dos inteiros relativos. Quando eu vou marcar também altitudes, ou seja, alturas, eu também uso eu uso os inteiros relativos e como base eu tenho o nível do mar. Tudo que está na altura do nível do mar, ele está com altitude zero. Então está aqui, o nível do mar seria a origem, altitude zero. Então o que eu estou para a direita seria alturas acima de zero, seria elevações, e o que eu tenho à esquerda seria medida de depressões, ou seja, abaixo de zero. E aqui eu tenho dois exemplos aqui, ó. Com 8.848 metros de altitude, altura, eu tenho o Pico Everest, que é o pico mais alto do planeta. Então é uma altura positiva, porque ele está acima de zero, é uma elevação. E como a maior depressão, maior profundidade que a gente tem o Mar Morto, que ele mede menos 100 metros, quer dizer, ele está abaixo do nível do mar. É como se fosse um buraco, né? O Mar Morto é uma depressão que é a maior do planeta. Então são 100 metros abaixo do nível do mar. E eu estou usando, para poder representar isso, eu estou usando números inteiros relativos. Então quando eu escrevo menos 100 metros, você não espera um monte, um pico. Vai ser uma coisa para baixo, né? Um buraco aí. Ok? Pessoal, aqui no 2.5 nós temos aí uma representação no diagrama de Venn. O que é isso? É isso aqui que eu acho que vocês já viram diversas vezes. Então aqui dentro eu tenho os inteiros relativos, né, que está de amarelo. Perdão, os naturais, que está de amarelo. Aqui. E complementando esse conjunto para formar os inteiros relativos,
eu tenho os negativos aqui nessa parte. Ó. Então, juntando esses dois, eu tenho os números inteiros relativos. Então, como eu demonstrei anteriormente, os naturais estão dentro dos inteiros relativos. É isso que ele está dizendo aqui, trocando em miúdos. Aí eu acho que eu tenho aqui algumas considerações. Então ele diz assim, primeira consideração, todo número natural também é inteiro relativo. Todo natural também é inteiro relativo. Por que isso? Porque os naturais estão dentro dos inteiros relativos, né? Estão contidos. Quando eu me relaciono a dois conjuntos, eu não falo que pertence, eu falo que está contido ou não está contido. Aí mais outra consideração, todos os números que pertencem a N também pertencem a Z. Ok? Outra consideração aqui, o conjunto Z é uma extensão dos naturais. Quer dizer, ampliou-se os naturais e apareceu Z. Outra consideração, os números inteiros negativos não pertencem a Z. E é fácil de você perceber isso. Olha onde estão. Olha aqui onde estão os negativos. Eu vou marcar eles aqui. Pronto, aqui dentro. Olha onde estão os negativos. Vejam que ele não está dentro do conjunto dos naturais. Então, como ele está dizendo, os inteiros não pertencem a N. Eles são elementos somente de Z. Estão só dentro do conjunto Z. Então, aqui dentro do conjunto Z tem elementos, tem números que não estão dentro de N. Importante perceber essa relação que existe entre os conjuntos. Aí agora eu tenho a comparação dos números inteiros relativos. O que é comparar? Dentro da matemática você compara quando você está dizendo se é maior ou se é menor, ou se é igual. Aí você está comparando. Então, por exemplo, aqui na minha reta numérica, um número é maior que o outro se ele estiver à direita do outro na reta numerada. Sempre. Quando eu quero comparar dois números, eu imagino aonde que esses dois números estão localizados na reta numerada. E o que estiver à direita é maior. Então vamos comparar aqui esse exemplo aqui vamos fazer esse exemplo que eu separei para a gente investigar isso. Então eu vou começar aqui. Eu tenho, por exemplo, menos 3 e 3. Vamos olhar na reta numerada. Meu menos 3 está aqui e o 3 está aqui. Quem é maior? É o 3 positivo, porque ele está à direita. Então, eu vou usar aqui, ó, 3 positivo. Aí outra coisa, sobre esse sinal de maior ou menor, algumas pessoas têm uma dificuldade de identificar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Existe sinal de maior ou menor. Então, por exemplo, eu vou colocar dois triângulos aqui. Eu vou chamar o triângulo 1 e o triângulo 2. Quem é o maior? Se eu comparo o triângulo 1 e o triângulo 2, o triângulo 1 é maior. Então, o sinal é assim. Quer dizer, a boca do sinal sempre vai estar aberta para o lado maior. E se eu faço a leitura da esquerda para a direita, eu vou dizer assim, triângulo 1 é maior que o triângulo 2. Mas se eu leio da direita para a esquerda, eu vou dizer assim, triângulo 2 é menor que o triângulo 1. Então, na verdade, não existe um sinal maior ou menor, depende da forma que você está lendo. Então, se eu venho da direita para a esquerda, o triângulo 2 é menor que o triângulo 1. E eu comparo sempre esse sinal aqui de desigualdade com a gente mesmo. Se você tem dois pedaços de bolo, um grande e um pequeno, a tua boca vai abrir logo para o lado maior. Então, por exemplo, aqui ainda, círculo 1, vamos dizer que seja bolacha. Eu tenho duas bolachas aqui, a 1 e a 2. Quem é a maior?
logicamente que é a 2. Então o sinal vai ficar aberto para ela. E aí a leitura é assim. Biscoito 1 é menor que o biscoito 2. Agora se eu venho de lá para cá. Biscoito 2 é maior que o biscoito 1. Então, o lado fechado menor, o lado aberto, a boca do sinal, maior. Certo? Então 1 é menor que o 2, lá para cá. O 2 é maior que o 1. Então, quando eu identifico qual é o lado maior, aí eu viro a boca do sinal para lá. E aí meu exemplo vem aqui, ó, 0 e 5. Vamos ver quem é maior. Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 5. Quem está à direita? O 5. Então ele é maior. Se ele é maior, então o sinal vai ficar com a boca aberta por 5. Agora eu tenho aqui o 0 e o menos 5. Aqui eu tenho o 0 e aqui eu tenho o menos 5. Quem é maior? É o 0, porque está à direita. Então a boca vai ficar aberta para o lado do 0. Menos 5 e 5. Então menos 5 e 5. Olha quem está à direita. Então o sinal vai ficar aberto para cá. 7 menos 12. 7 menos 12. Quem é maior? 7, que está à direita. Então, boca para cá. Quer dizer, maior ou menor, à direita ou à esquerda, na reta numerada. Não é aqui onde eu estou escrevendo o número, não. É aqui na reta que eu tenho que comparar. Aqui na reta eu descubro quem é o maior. Aí eu boto aqui, eu coloco o sinal com a boca aberta para o lado maior. Então, na letra A, menos 3 é menor que 3. 0 é menor que 5. 0 é maior que menos 5. Menos 5 é menor que 5 e 7 é maior que menos 12. Agora passamos aqui para as operações em Z. Pessoal, as operações em Z agora eu tenho mais possibilidades, porque eu não estou limitado só a números inteiros positivos e o 0, mas eu posso usar agora inteiros positivos, inteiros negativos e o 0. Aí essa tática aqui eu até demonstrei um pouco no exemplo ali que eu fiz na prancheta. Ela diz assim, ó, tomaremos exemplos com uma ótica financeira, quer dizer, todo o valor que eu vou pegar aqui é como se fosse dinheiro. Então nesse caso eu tenho menos 3 mais 5. Então significa que você tem uma dívida de 3, porque o 3 é negativo, e você tem um saldo de 5, porque o 5 é positivo. Então eu estou devendo R$3 e eu tenho R$5. Ah, olha como é que eu vou fazer isso. Veja aqui, na demonstração. Então se eu devo 3 eu tenho 5, devo 3 negativo, tenho 5 positivo. Aí eu vou fazer assim, ó, negativo cancela com positivo, negativo cancela com positivo, e o resultado é o resultado da minha conta. Então, menos, sobrou quanto? Sobrou mais 2. Então, o resultado aqui é 2. Quando o número é positivo, eu não preciso de sinal. Professor, mas por que o senhor pode cancelar um negativo com positivo? Então, imagine, você deve R$3 e você tem R$5. Então, cada R$1 que você tem, que é o que está em positivo, paga R$1 que você deve. Então, eu devo quanto? 3. Então, eu vou pegar 3 daqui e pagar o que eu devo. Aí, com isso, eu pago o que eu devo aqui, olha aí, pago o que eu devo, e o que sobra é o meu troco, é o que eu vou ficar no meu bolso. Então, sobrou 2, resultado mais 2. Já essa outra aqui, menos 8 mais 9. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 negativo, e vejam aqui embaixo, são 9 positivos. Aí usando a mesma tática, já que eu tenho 8 negativo, então eu vou usar 8 positivo para pagar. Então eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então eu vou usar até aqui para pagar o que eu devo. Peguei tudo aqui, ó. Então ficou, ainda sobrou 1.
Então eu posso dizer que menos 8 mais 9 é igual a 1. Como é positivo, eu não preciso do sinal, né? Ok? Aí vamos para outra aqui. Já nessa outra aqui, se você observar, você tem 8 positivo, aqui ó, 8 positivo, e você está juntando com 5 positivo. Quer dizer, você está devendo alguma coisa? Não. É como se você tivesse R$ 8 no bolso direito e R$ 5 no bolso esquerdo. Então eu só vou juntar isso aí. Então eu vou juntar. Quer dizer, eu tenho 8 no bolso e 5 no outro. Então 8 está aqui que eu tenho e 5 está aqui que eu tenho no outro bolso. Então eu vou juntar 8 com 5, 13. Então o resultado aqui é igual a 13. A mesma coisa acontece aqui, olha. No menos 9 com menos 5. Olha aí. Menos 9 com menos 5. Está dizendo que eu devo 9 e devo 5. Então é como se eu devesse 9 no lanche e 5 com o picolézeiro. Então na verdade eu não tenho saldo, eu só tenho dívida. Eu estou devendo 14. Mas 14 de dívida tem que ter um menos. Tem um menos 14. Aí daqui a gente tem a seguinte regra. Sinais iguais. Eu somo e repito o sinal. Por que eu somo? Porque são tudo saldo ou tudo dívida. Então eu junto esse saldo ou dívida com dívida e repito o sinal. Menos 9 com menos 5, menos 14. E os sinais diferentes? Se vocês observarem aqui, menos 3 com mais 5 deu 2. Então quer dizer, eu peguei o maior e diminuí o menor. Então ficou 5 menos 3 dá 2. E o sinal que sobrou é positivo, então 2 positivo. Aqui, olha, 9 menos 8 dá 1. E o sinal que sobrou, positivo. Então eu subtraio e deixo o sinal do maior número. Essa é a regra. E aqui eu estou dizendo a regra. Sinais iguais. Nós somamos números e repetimos o sinal. Seja o sinal menos ou seja o sinal mais. Eu só repito, como aconteceu no exemplo do mais 8 mais 5 e do menos 9 menos 14. E quando os sinais são diferentes, eu já diminuo, ou seja, eu subtraio os números, o maior menos o menor, e o resultado fica com o sinal do maior número. Então, aqui nessa situação, eu tenho menos 4, menos 6. Aí nesse que está de amarelo, eu tenho menos 4, menos 6. São sinais iguais ou diferentes? Ah, sinais iguais? Então eu vou somar e vou repetir o sinal. Agora esse aqui é interessante, ó. Se eu tenho 0 e menos 5. Eu não tenho nada com menos 5. E agora? Vai ficar o menos 5. Quer dizer, eu não tenho nada e eu devo 5. Que vai prevalecer a dívida que eu tenho. A mesma coisa aqui, ó. 0 mais 5 mais 5. Ou simplesmente 5. Porque quando for positivo, eu não tenho obrigação de colocar o sinal. Professor, e se eu colocar o sinal? Não é problema, está correto. Ok? Pessoal, se for necessário, repitam, revejam esse vídeo aí, que isso é importante, esses detalhes aí. Um sinal de menos na frente do parênteses. Agora tem uma situação aqui que acontece muito. É quando eu tenho um sinal de menos na frente de um parênteses. O que isso significa? Quando você tiver um sinal de menos na frente de um parênteses, isso quer dizer que você tem que mudar o sinal de dentro. Então significa isso de ver. Significa que o sinal de dentro do parênteses tem que ser mudado. Olha isso acontecendo aqui na prática. Eu tenho menos 5, fora do parênteses menos 5. Então, esse menos que está aqui fora,
esse menos que está aqui fora, ele está dizendo assim, muda o sinal de dentro. Então eu já mudei. Aqui também, olha, há um menos fora, muda o sinal de dentro. Aí ficou mais 5 com mais 5. Bom, como é mais 5 com mais 5? Mais 5 com mais 5 é que são 5. Só um pouquinho. Olha aí, são 5 positivo com 5 positivo. Então isso aqui vai dar 10 positivo. Aí, 10 positivo. Olha esse outro aqui, ó. Esse outro do menos mais 8 com menos menos 5. Bom, então esse menos que está aqui fora, do parênteses, vai fazer eu mudar esse sinal do mais 8. Então vai ficar menos 8. E como tem um menos aqui fora também na frente, na esquerda do sinal do menos 5, eu também vou mudar o sinal do menos 5. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho menos 8, então seria 3, 4, 5, 6, 7, menos 8 e mais 5. E aí eu vou fazer aquela mesma coisa lá, eu vou pegar um positivo e cancelar um negativo. Então eu tenho quantos? Então eu vou pegar um positivo e cancelar um negativo. Ele vai ficar assim. São 5 positivos que eu vou cancelar 5 negativos. Então eu vou cancelar até aqui. 5 positivo com 5 negativo. Cancela aqui. Cancela aqui. Olha quanto sobrou. Menos 8 mais 5 é igual a menos 3. É o que sobrou, né? Um positivo cancela um negativo. E aí com isso eu aplico aqui a terceira atividade, que você vai fazer exatamente o que eu fiz. Eu gostaria de ver dentro desses quadros isso aí, ok? E a gente fica por aqui. E na próxima aula a gente entra na outra operação, que é a multiplicação. E assim a gente chega no final da nossa sexta aula do curso de Matemática Básica. Eu espero estar contribuindo positivamente para o aprendizado de vocês. E até a próxima. Fui!